Olá, eu sou o Thales. O bicho-papão quer que todos voltem a ter medo dele para dominar o mundo. O filme começa com um jovem emergindo de um lago congelado. Ele dizia estar com medo e frio, mas assim que viu a luz da lua, todo o seu medo da escuridão desapareceu. Além de estar voando, percebemos que esse jovem também tem outros poderes, como congelar a superfície onde toca. Ele então encontra um cajado e seus poderes parecem se amplificar. Ainda sem entender o que está acontecendo, o jovem sai por aí testando seus poderes e começa a descobrir sua capacidade de voar. Ele então vai em direção a um vilarejo que ficava ali próximo e fala com as pessoas, mas ninguém o responde. De repente, um pequeno jovem passa correndo e simplesmente o atravessa. Isso o faz ficar assustado e depois perceber que todas as outras pessoas também o atravessam. E além disso, ninguém o vê. Depois disso, somos levados ao Polo Norte. Lá, vemos o Noel e seus duendes preparando alguns brinquedos. Eles estavam se divertindo muito, até que de repente um Yeti veio chamá-lo. Noel tem um grande globo que representa o mundo inteiro. Nesse globo, bilhões de luzes estão acesas, e essas luzes representam as crianças que ainda acreditam nele e nos outros guardiões. Acontece que essas luzes começaram a se apagar repentinamente, e de repente, uma fumaça escura começou a tomar conta dele. Ao perceber a emergência, Noel ativa o sinal. A fada do dente é a primeira a recebê-lo e sai voando rapidamente para o Polo Norte. O segundo é o Sandman e depois o Coelho da Páscoa. Assim que todos estão reunidos, Noel os avisa que o bicho-papão voltou. Noel tem um pressentimento de que ele está planejando algo terrível. O Coelho da Páscoa se irrita por ter sido chamado ali por causa de um instinto. Afinal, faltam 3 dias para a Páscoa e ele tem 2 milhões de ovos para terminar. De repente, eles percebem que o homem na lua quer se comunicar com eles. Ele avisa que o bicho-papão realmente voltou. Por causa disso, os guardiões precisarão de ajuda e um novo guardião terá que ser escolhido. O guardião que o homem na lua escolheu é Jack Frost, aquele jovem do começo do filme. O coelho fica extremamente preocupado, pois Jack Frost é um irresponsável que não liga pra nada. Tudo que ele faz é criar nevascas e estragar os ovos da Páscoa. O coelho não acredita que ele possa ajudar. De repente, vemos o próprio Jack Frost em uma cidade congelando tudo que vê em seu caminho. Ele se diverte dessa maneira. Ele então pega uma corrente de ar e sai voando para outro lugar. Nesse lugar, ele encontra um grupo de jovens se divertindo. Um deles se chama Jamie e acredita no coelhinho da Páscoa. Seus amigos estão começando a não acreditar mais. Porém, ele não desiste de suas crenças. Depois de se prepararem com um trenó para brincar na neve, a mãe de Jamie aparece com uma touca e diz que sem ela, o jovem poderia ser congelado por Jack Frost. Mas Jamie não entende, pois ele não conhece nenhum Jack Frost. E sua mãe diz que isso é apenas uma expressão. Só que o Jack Frost, que estava ali em pessoa, não gostou muito e decidiu tentar provar que ele existe. Por causa disso, enquanto os jovens brincavam, ele atirava bolas de neve neles. E essas bolas de neve tinham algum tipo de poder que os fazia se sentir muito felizes e com vontade de arremessá-las também. Os jovens arremessam sem querer uma bola de neve contra uma outra jovem que não tem a fama muito boa. Mas assim que Jack Frost arremessa uma bola de neve nela, a jovem fica feliz e começa a brincar também. Percebendo que Jamie estava correndo com seu trenó, Jack decide fazer uma brincadeira. Ele congela o caminho na frente do jovem, que sai correndo com seu trenó em alta velocidade. Jack então continua congelando o caminho através da cidade, até que Jamie vai parar lá no centro, perto de uma estátua. O jovem ficou muito feliz com toda essa brincadeira. Jack achou que Jamie estava prestes a começar a acreditar nele, até que o jovem foi acertado por um sofá e um de seus dentes caiu. Agora tudo que ele está pensando é em colocar esse dente embaixo do travesseiro para que a fada do dente lhe dê dinheiro. Mesmo depois de toda aquela diversão garantida por Jack, a fada do dente é quem vai levar todo o crédito. Na hora de dormir, Jack observa os jovens e não consegue entender o que ele está fazendo de errado. Já se passaram 300 anos desde o dia que ele apareceu naquele lago congelado, e até hoje ele não sabe o motivo pelo qual está ali, pois a lua nunca mais falou com ele. De repente, Sandman aparece. Ele veio colocar todas as crianças para dormir e fornecer lindos sonhos para elas. Vemos então que no quarto de uma das jovens, o bicho-papão apareceu. Utilizando seus poderes, ele transforma o lindo
transformando o sonho que Sandman fez para ela em um terrível pesadelo. Afinal, tudo que ele quer é colocar medo nas crianças. Vemos então que o bicho-papão consegue criar pesadelos e já estava com muitos preparados. Ele então desafia a lua e seus guardiões. Depois disso, vemos que o Coelho da Páscoa apareceu para falar com Jack. Em seguida, os Yetis também apareceram e o colocaram num saco. Depois, abriram um portal direto para o Polo Norte. O coelho, entretanto, não gosta desse portal e vai em um buraco que ele mesmo faz. Assim que os Yetis libertam Jack lá no Polo Norte, todos os guardiões já esperavam por ele. A Fada do Dente rapidamente vai examinar os dentes de Jack Frost e fica muito impressionada, pois seus dentes, segundo ela, são lindos. Jack então diz que não entende por que eles o chamaram ali. Ele acha que deve ter feito algo muito ruim para estar na presença dos guardiões. Noel então diz o motivo. Agora Jack Frost também é um guardião. Noel então inicia a cerimônia para oficializar tudo. Porém, Jack não gostou nem um pouco. Ele não quer ser um guardião. Segundo ele, todos ali trabalham muito e ele apenas deseja se divertir com bolas de neve. Os guardiões então explicam para ele que todas as luzes que estão aparecendo no globo são crianças e eles as protegem, não importa se elas sejam boazinhas ou malvadas. Noel então explica que o bicho-papão está à solta e ele ameaça tanto os guardiões quanto as crianças. O homem na lua deve ter escolhido Jack por algum motivo. Mesmo assim, Jack não quer ser um guardião. Ele fala que as crianças adoram o que ele faz, mesmo não sabendo quem ele é. O coelho então diz que ele é invisível e isso é a mesma coisa que não existir. Todos os outros guardiões podem ser vistos pelas crianças, pois elas acreditam neles. Noel então chama Jack para conversar. O homem quer saber qual é o cerne de Jack Frost, o motivo pelo qual o homem na lua o escolheu para ser guardião. Algo de muito especial tem que estar escondido dentro dele. Porém, Jack não sabe do que se trata. Noel então explica que o seu cerne é conseguir enxergar tudo com bons olhos e sempre ver a mágica das coisas. Isso o dá força para proteger as crianças e fazer tudo por elas. Por isso ele é um guardião. Só que Jack não sabe qual é o seu cerne. De repente o coelho vem avisar que está acontecendo alguma coisa no castelo da Fada do Dente. Noel então prepara seu trenó para levar todos para lá. O coelho está extremamente assustado, ele não gosta de sair do solo. Assim que atravessam o portal, eles se aproximam do castelo da Fada do Dente e veem muitos pesadelos do bicho-papão. Esses pesadelos estavam cheios de pequenas fadinhas dentro. Jack consegue salvar uma delas. Assim que entram no castelo, eles percebem que todas as pequenas fadinhas que trocam os dentes das crianças por dinheiro foram levadas pelo bicho-papão. E em seguida o próprio bicho-papão aparece. Noel pergunta por que ele está fazendo isso, e o bicho-papão diz que quer a mesma coisa que eles têm. Ele quer que as crianças acreditem nele. O bicho-papão está cansado de se esconder embaixo das camas. O coelho diz que embaixo das camas é o lugar aonde ele pertence, mas o bicho-papão não quer isso. Ele então percebe a presença de Jack Frost, porém diz para ele que irá ignorá-lo, pois ele já está acostumado com isso. Em seguida, um de seus pesadelos aparece. O bicho-papão então explica que conseguiu transformar as areias de sonhos do Sandman em terríveis pesadelos. O coelho então diz que ninguém mais tem medo do bicho-papão desde a época da Idade Média. Nessa época, todos tinham medo do bicho-papão e ele tinha muito poder, até o dia em que o homem na lua resolveu escolher os guardiões. Eles conseguiram colocar esperança no coração da humanidade e todos pararam de temer o bicho-papão. De repente, o castelo começa a desmoronar. Acontece que milhões de crianças ao redor do mundo colocaram seus dentes embaixo do travesseiro e não ganharam nenhuma moeda. Por causa disso, elas estão deixando de acreditar na Fada do Dente. Isso faz com que os poderes dela diminuam. Esse é o plano do bicho-papão, fazer as crianças deixarem de acreditar nos guardiões para que apenas ele exista. Depois que ele vai embora, a Fada do Dente conta para Jack que ele levou as fadinhas, mas também levou os dentes. Esses dentes não são apenas dentes, eles possuem todas as memórias das crianças. E é por isso que as fadas guardam eles ali. Até mesmo as memórias de Jack estavam com elas. Jack fica impressionado com isso, pois ele não se lembra de nada antes de ser Jack Frost. A fada então explica que todos eles eram alguém antes de serem escolhidos para ser guardiões. O jovem fica extremamente impressionado ao perceber que talvez, antes de ser um guardião, ele pudesse ter
ter tido uma família. Por causa disso, Jack decide enfrentar o bicho-papão para pegar suas memórias de volta. Só que o castelo da Fada do Dente começa a desaparecer mais ainda. Para prevenir isso, Noel tem uma ideia. Já que o bicho-papão levou todas as fadinhas, os guardiões terão que ir pegar os dentes das crianças. E se Jack Frost ajudá-los, Noel promete que eles irão atrás de suas memórias. O jovem então aceita ajudar e todos partem em direção às casas das crianças para pegar seus dentes. Eles conseguiram pegar muitos dentes, mas esqueceram de deixar as moedas no lugar. Como não tem moedas suficiente para todas as crianças, eles deixam outros tipos de presentes para algumas delas. Enquanto isso, o bicho-papão percebia que as crianças não estavam deixando de acreditar na Fada do Dente, e um de seus pesadelos vem contar que viu os guardiões trocando os dentes das crianças por moedas. O bicho-papão fica extremamente irritado com isso, mas diz que amanhã os guardiões terão o que merecem. Enquanto isso, vemos que eles estavam reunidos na casa da última criança, que era o Jamie. Eles estavam competindo para ver quem pegava mais dentes, e Noel claramente venceu. Ele fez tanto barulho comemorando que acordou Jamie, e o jovem viu todos os guardiões, menos Jack. De repente, o cachorro de Jamie ataca o coelho da Páscoa. Sandman, tentando colocá-lo para dormir, acaba fazendo todos os guardiões desmaiarem, menos Jack. De repente, ele vê um dos pesadelos passando do lado de fora da casa e sai voando atrás dele. Sandman também vai ajudá-lo. De repente, no quarto de Jamie, sua irmãzinha menor aparece. Ela encontrou um dos globos do Noel e com ele abriu um portal e desapareceu. Enquanto isso, junto de Jack, Sandman encontra o bicho-papão. Eles então descem o cacete na criatura. Quando acharam que estavam prestes a vencê-lo, o bicho-papão então apresentou todos os pesadelos que ele criou com os sonhos do Sandman. Quando estavam prestes a ser atacados por eles, de repente Noel e os outros guardiões apareceram. Eles começaram a combater os pesadelos, só que Sandman ficou sozinho e cercado por muitos deles. Em seguida, o bicho-papão o acertou com uma flecha de pesadelos. Todos os guardiões estavam ocupados e Jack foi tentar ajudá-lo. Sandman estava sendo consumido por pesadelos e Jack não conseguiu chegar a tempo. Em um momento de muita raiva após perder seu amigo, Jack Frost revelou seu verdadeiro poder e destruiu muitos pesadelos do bicho-papão. Porém, acabou desmaiando como consequência e seus amigos o levaram para o Polo Norte. Lá, todos choravam pela perda de Sandman. Jack estava muito triste, achando que não fez nada para proteger seu amigo. Noel, entretanto, diz que ele fez muita coisa, pois se ele não tivesse detido o bicho-papão, todos eles teriam perdido a vida. Em seguida, eles percebem que mais crianças estão deixando de acreditar. O coelho então propõe um plano. Amanhã é o dia da Páscoa e eles têm que trabalhar juntos para conseguir entregar todos os ovos e fazer as crianças voltarem a acreditar. O coelho então abre um túnel direto para sua toca. Ao chegar lá, ele percebe que existia um intruso. Todos então se preparam para combater o bicho-papão, mas na verdade era a irmãzinha do Jamie. Eles tentam de tudo para distraí-la, mas não conseguem. Ela só liga para os ovos da Páscoa. Todos então começam a brincar com ela enquanto preparam os ovos para as crianças. Depois de brincar muito e de bilhões de ovos preparados, a jovem pega no sono. Eles têm que levá-la de volta, mas também têm que continuar trabalhando na Páscoa. Jack então se oferece para levá-la de volta para sua casa. Depois que ele a coloca para dormir, Jack escuta uma voz o chamando e ele sai voando procurando por essa voz, até que chega a um local na floresta onde existia um buraco embaixo de uma cama já toda quebrada. Ele então entra nesse buraco para ver de onde estava vindo essa voz e encontra o esconderijo do bicho-papão com todas as pequenas fadinhas presas lá e as memórias das crianças embaixo. Desesperado, ele começa a procurar por sua memória, até que o bicho-papão aparece. Ele então diz que sabe qual é o maior medo de Jack Frost, é que nenhuma criança nunca o conheça, tudo porque ele não se lembra de seu passado. O bicho-papão então oferece suas memórias, mas antes de entregá-las, o bicho-papão diz que os outros guardiões não ligam para ele. Eles nunca irão aceitar Jack Frost como um deles. Porém, o bicho-papão sabe quem ele é e o conhece de verdade. Jack diz que ele não sabe, e o bicho-papão
mais uma vez fala que sim, Jack Frost sempre faz bobagem e nesse momento estava fazendo mais uma delas. O bicho-papão então arremessa suas memórias para ele e desaparece. A criatura então criou um portal direto para a toca do coelho e Jack apareceu lá. Vemos então que o coelho já estava entregando os ovos da Páscoa, mas infelizmente as crianças já não acreditavam mais nele e ele já estava invisível. Noel então aparece e diz para Jack que ele demorou muito e os pesadelos do bicho-papão apareceram e destruíram todos os ovos. A fada do dente então aparece e pergunta onde Jack conseguiu suas memórias. Ela então fica desesperada ao perceber que além de estar com suas memórias, a fadinha do dente que estava com Jack sumiu. Todos então perceberam que Jack estava com o bicho-papão e por causa disso não podem mais confiar nele. Enquanto isso, vemos que na casa de Jamie, todos os seus amigos deixaram de acreditar no coelho da Páscoa, já que não conseguiam encontrar nenhum de seus ovos. Jamie, entretanto, não desistia. Ele não podia deixar de acreditar no coelho da Páscoa, afinal havia o visto na noite anterior. Ele tenta convencer a todos do que viu, porém os jovens não acreditam. Eles acham que foi tudo um sonho, e até isso os deixa triste, pois eles agora só têm pesadelos. Vemos então que Jack Frost ficou muito triste e foi se isolar no meio do nada. De repente, o bicho-papão apareceu. Ele então diz que sabe como Jack se sente, sabe como é ser invisível e querer ter uma família. Todos esses anos na escuridão, ele achava que não existia mais ninguém como ele, até conhecer Jack Frost. Ele diz que acredita em Jack e sabe que as crianças também acreditarão nele. Juntos, eles podem fazer isso. Afinal, o frio e o mal funcionam muito bem juntos, e os dois poderiam fazer todas as crianças acreditar neles com muito frio e muita escuridão. Só que Jack não cai nessa conversa. Ele não quer que as crianças tenham medo dele, e então pede para que o bicho-papão vá embora e o deixe sozinho. Antes de ir, entretanto, o bicho-papão aparece com a fadinha na mão. Ele então oferece um acordo para Jack, a fadinha em troca de seu cajado. Sem outra escolha e temendo pela vida de sua amiguinha, Jack entrega seu cajado para o bicho-papão. Porém, ele se nega em devolver a fadinha, já que Jack queria ficar sozinho. A fadinha, entretanto, consegue morder sua mão e fazê-lo jogá-la longe. O bicho-papão então quebra o cajado de Jack e o arremessa para as profundezas do gelo. Ele então joga o cajado quebrado lá embaixo. Jack desmaiou e assim que acordou, viu a fadinha caída no chão. Ele não podia fazer nada, nem ao menos aquecê-la. Jack estava triste, pois o bicho-papão tinha razão. Ele não consegue fazer nada de bom. A fadinha então entra no bolso de seu casaco e o lembra de que ele está com suas memórias. Ela então pede que ele as veja. Jack então toca em suas memórias e começa a se lembrar da época que tinha uma família e uma irmã. Um dia, ele a levou para esquiar em um lago congelado, mas esse lago começou a se quebrar. A jovem ficou com muito medo e para distraí-la e aumentar sua esperança, Jack começou a fingir que aquilo tudo era uma brincadeira. Utilizando seu cajado então, ele conseguiu se aproximar de sua irmã fingindo que estava brincando de amarelinha. O jovem então a empurrou para um lugar seguro com seu cajado, mas o gelo embaixo dele se quebrou e ele caiu no lago congelado, perdendo a vida. O homem na lua, vendo que ele fez tudo para proteger sua irmã, decidiu transformá-lo em um guardião. Agora, Jack sabe o motivo de ser um guardião e por que o homem na lua o escolheu. Isso o dá esperança e força. Ele pega seu cajado e, utilizando seus poderes, consegue renová-lo. O jovem então sai voando dali em alta velocidade. Ele vai libertar todas as fadinhas e percebe que as luzes das crianças estão se apagando. Só existem apenas 6 crianças sobrando. Enquanto isso, o bicho-papão está no Polo Norte contando as crianças que estavam deixando de acreditar. Assim que falta apenas uma, a luz dela não se apaga. Era Jamie. O jovem não deixou de acreditar. Jack então sai voando para a casa dele. Lá, Jamie estava tentando convencer um coelhinho a se mostrar como o coelho da Páscoa para que ele não deixasse de acreditar. O jovem queria uma prova de que ele realmente existia. Vendo isso, Jack começa a congelar a janela e cria uma espécie de coelho de gelo. Por causa disso, a esperança do jovem Jamie foi renovada mais uma vez. E ao perceber que esse coelhinho se transformou em neve, Jamie começou a acreditar em Jack Frost. E ao olhar para trás,
atrás realmente conseguiu vê-lo. Jack ficou muito feliz, pois essa era a primeira vez que uma criança o via. Papai Noel chegou com os outros guardiões, mas também já estava quase sem poderes. O coelhinho da Páscoa estava tão fraco que voltou a ser um filhote de coelho. Do nada, o bicho-papão aparece. Jack parte para cima dele para enfrentá-lo, mas não consegue fazer muita coisa e é enviado em alta velocidade contra o solo. Ele se reencontra com Jamie e os outros guardiões. O bicho-papão aparece e cerca todos com seus pesadelos. Quando estavam prestes a perder a vida, Jamie disse que estava assustado. Nesse momento, Jack se lembra de sua irmã e entende qual é o seu cerne. Ele deve transformar a tristeza e o medo das pessoas em alegria através da diversão. Jack então arremessa uma bolinha de neve no rosto do bicho-papão. Em seguida, ele congela o chão e faz todos saírem dali esquiando e se divertindo muito. No caminho, eles acordam todas as crianças da região e ao ver que Jamie estava se divertindo com os guardiões, todos voltam a acreditar. Entretanto, o bicho-papão aparece com forças gigantescas. Jack diz que irá proteger as crianças e o bicho-papão pergunta quem iria protegê-lo. Jamie então se coloca à frente e diz que ele irá proteger os guardiões. Em seguida, as outras crianças também. O bicho-papão então começa o ataque e Jamie fala que todos eles acreditam nele, mas não têm medo. Assim que toca os pesadelos, Jamie os faz voltar a ser as areias do sono de Sandman. Todos então começam um embate contra os pesadelos. Papai Noel recupera seus poderes e o coelho da Páscoa volta a ser grande. As crianças partem para cima dos pesadelos e os transformam em areia. Jack Frost vai para cima do bicho-papão e logo os outros guardiões também aparecem. Durante esse embate, as crianças transformaram muitos pesadelos em areia e por causa disso, Sandman voltou à vida. Juntos, eles desmaiaram o bicho-papão de tanto cacete. Sandman então fez todas as crianças do mundo voltarem a ter lindos sonhos e todas elas voltaram a acreditar nos guardiões. Jamie e seus amigos começaram a se divertir com a ajuda de Jack. Noel está muito feliz com tudo que Jack fez por eles. De repente, o bicho-papão acorda. Ele diz que ninguém pode se divertir na sua frente, todos têm que ter medo dele. A criatura então parte para cima de Jamie e o atravessa. Acontece que as crianças deixaram de acreditar nele. Desesperado, o bicho-papão tenta voltar para sua toca, mas é encurralado pelos guardiões. A fadinha do dente arranca um de seus dentes como pagamento por tudo que ele fez. Em seguida, seus pesadelos aparecem. Eles são guiados pelo cheiro do medo das pessoas, mas acontece que o único que estava com medo ali era o bicho-papão. Seus pesadelos então o atacam e o levam para sua toca para ficar preso por toda a eternidade. Assim que ele desaparece, Noel termina a cerimônia de oficializar Jack como um guardião. Todos ficam extremamente felizes. Chegou a hora de irem embora. Jamie não quer que Jack vá embora, pois o bicho-papão pode voltar, mas Jack diz que se ele nunca deixar de acreditar nos guardiões, o bicho-papão nunca iria aparecer. O jovem então o abraça e os guardiões vão embora. Junto de Jack, o guardião mais poderoso, eles irão proteger todas as crianças. Obrigado por assistir, até o próximo!